Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 6 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 5 minutos. No Brasil, 5 e 5 da manhã. Gente, vejam onde a BTC foi parar na corretiva de ontem. Fizemos a mínima em 49 mil dólares. Visitamos aqui, beijamos a base da banda de VWAP anual. Agora a BTC vai voltar, como no efeito elástico, até a própria VWAP anual, até 60 mil. Eu tenho para mim que não haverá grandes problemas. O mercado basicamente entrou no modo medo extremo. Aqui, vou até dar refresh aqui no índice do medo e da ganância, tá 17. Gente, esse é um dos elementos necessários para uma verdadeira corrida de touros se iniciar. Eu sei que tem louváveis opiniões em contrário, dizendo que o mundo cripto enveredou por um viés de baixa, que vai tudo continuar desabando, que essa alta de hoje é só um repique, tá tudo esverdeado hoje. Vou até dar o refresh aqui no intraday, ó, tá tudo verde hoje. Gente, agora vamos promover aqui, fazer uma análise sincera do que está acontecendo. Vamos para o gráfico mensal. O padrão correcional desse ciclo tá entre 20% e 30%. Cada vela dessa aqui representa um mês. Eu tô no mensal. Vocês vejam que essa corretiva cujo topo, na verdade, foi o target da onda 3 em 73.777, basicamente corrigiu 30%. 29,80 e tal. Nesse ciclo de 2024, que vai se arrastar até o primeiro semestre de 2025, a gente tem verificado corretivas de 20% a 30%. No ciclo passado, ficou entre 30% e 40%. A cada ciclo, a volatilidade do Bitcoin vai diminuindo gradualmente. Até que em algum momento, basicamente o BTC, quando o market cap da Bitcoin alcançar o market cap do ouro, basicamente o crescimento vai ser vegetativo e as corretivas também serão muito próximas às do ouro. Mas nesse ciclo a gente tem ostentado correções de 20 a 30. Então essa corretiva aí, 29,82, a corretiva anterior basicamente deu 24. A gente está entre 20 e 30%. É proporcional ao ciclo anterior, ostentou uma volatilidade ligeiramente mais perturbadora. Aqui no gráfico da dominância, claramente a gente encontrou uma resistência em 57%, não conseguiu transpassar. Ameaçamos até colocar um pavio acima de 57%, mas agora, diante desse corpo real vendedor, é bem provável que a dominância inicie essa pernada de baixa. Com a dominância caindo, é bem provável que muitas altcoins de alta octanagem explodam. Então é uma insanidade o sujeito estar desembarcado no mundo cripto nesse momento em que no gráfico mensal a BTC, obviamente, desenhou muito provavelmente o fundo dessa onda 4. No final vai ficar 1, 2, 3, 4 e a onda 5 que vai levar a BTC para um patamar entre 240 e 300 mil dólares. Aqui no gráfico da dominância, a gente provavelmente vai emburacar pelo menos até o patamar da mediana do canal de Keltner. Se perder, pode buscar 54 ou até 53, que é onde está a mediana, a MM200, a média móvel de 200 períodos. É muito provável que até a mediana a gente caia como uma jaca aqui para a dominância. Lembrando que a queda da dominância da BTC, obviamente, não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap das altcoins é que vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada. No 6 horas, a gente está rumando forte em direção a VWAP mensal. Aqui eu estou no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, está lá em 58, mas na minha leitura a gente vai buscar 60, que é o patamar da VWAP do mês 7, do mês de julho. Nos outros time frames, aqui no gráfico de 2 horas, a BTC está arrumando forte, de volta para 60 mil, que foi a beira do abismo, foi essa congestão. O gráfico, agora vocês vão ver, eu vou mostrar o gráfico da ETH para os senhores, para vocês perceberem que a gente atingiu um suporte para ETH. Depois eu vou fazer uma análise da ETH. A ETH está desenhando uma LTA, uma linha de tendência de alta absolutamente cirúrgica. E o VIX, depois que mede o índice
do medo e da ganância no mundo TradeFi, depois que visitou esse patamar digno dos crashes da Pandêmico e do Subprime, no Subprime o VIX chegou a bater 90 e poucos. No crash pandêmico bateu 85 e agora a gente bateu 65 ponto alguma coisa. Ou seja, gente, todos esses elementos estão fermentando para uma mega corrida de touros. E outra, no crash pandêmico, a BTC desenhou essa configuração gráfica. Ela buscou 3.782 dólares, depois explodiu numa pernada espasmódica até 64 mil dólares. E nesse crash, que teve início com os dados do payroll e que foi sucedido pelo crash da bolsa nipônica, da bolsa do Japão, a gente desenhou algo muito parecido. É verdadeiramente um fractal. Isso aqui pode e provavelmente é o estopim para uma pernada mais ampla. Agora eu vou falar dos fatos. Os analistas estão vendo que esse declínio da BTC guarda semelhanças inacreditáveis com o declínio que antecedeu o mega bull run de 2016-2017, que acabou, para as altcoins, acabou se concluindo no comecinho de 2018, e também uma semelhança inegável com essa formatação aqui do dump do evento pandêmico, que antecedeu o bull run de 2021. Foi a estocada final. E agora, com o índice do medo e da ganância indo para o patamar de medo extremo, ou seja, basicamente quase ninguém mais acredita que o mundo cripto vá se expandir, ou a maioria das pessoas já acreditam que esse ciclo já desenhou o seu topo. Esse é um dos elementos mais contundentes no sentido de uma ampla fermentação. Todos os elementos estão fermentando, mas agora o medo extremo é absolutamente necessário para uma pernada de alta mais expressiva. E um analista, um economista que já foi criptocético, o Henrik Zeberg, reafirmou e duplicou a chamada de um movimento de alta insano para o mercado de ações norte-americano e para a criptografia. Ele já foi criptocético, mas ele reconheceu que o que está por vir, olha, as palavras dele, ações e criptografia vão experimentar um topo explosivo com altas absolutamente extremas. Depois ele prevê que haverá um grande reset financeiro, um grande crash, mas antes ele afirma que a criptografia vai se expandir de forma insana. O mundo TradeFi também ainda não começou um rally absolutamente insano antes de um grande reset global. Enfim, a gente vai sair quando estivermos no topo. Por isso eu volto a afirmar aos senhores, com essa formatação desse fractal que está basicamente repetindo o movimento do crash pandêmico, agora a BTC está arrumando forte em direção a 60 mil dólares, é uma insanidade os senhores estarem desembarcados no mundo cripto. Eu volto a insistir, quem não sabe, agora tá tudo verde, mas no auge da queda eu afirmei, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei e eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tem gente que ontem só ficou olhando a fotografia, mas é preciso olhar o diário, é preciso olhar o mensal e o anual, que continua basicamente entregando valorização para 99% das altcoins de alta octanagem. E outra, neste ciclo de 2024, que vai se arrastar até o primeiro semestre de 2025, mais do que em qualquer outro ciclo, é preciso saber se posicionar. Por isso que eu oferto o Gemas Altcoin Alert. Dificilmente, eu digo dificilmente, uma altcoin, mesmo com alta tecnologia disruptiva, mesmo com um crescimento brutal da base de usuários exponencial, dificilmente uma altcoin sobrevive mais de 2 ciclos. A BNB é um caso raríssimo. A ETH criou, basicamente, as finanças descentralizadas e mostrou ao mundo o poder da descentralização. Mas as 3 altcoins que mais se valorizaram no ciclo passado, que foi Phantom, X-Infinity, Matic,
Basicamente, elas não estão entregando nada e nem se comparam às de alta octanagem, que vão entregar vezes 30 ou mais, vezes 20, 15 ou mais. Basicamente, no ciclo subsequente, no ciclo de 2028, 2029, outras tecnologias vão surgir, outros consensos vão aparecer. Então, eu volto a afirmar aos senhores, neste ciclo, mais do que em qualquer outro ciclo, por conta do dilema da dispersão, basicamente a gente cria 1 milhão de novas altcoins por mês, é preciso saber escolher as altcoins. Não ousem aportar capital de forma aleatória ou por achismo, que vai acabar não surfando esse potencial de vezes 15, vezes 20, vezes 30 ou mais. Dificilmente uma altcoin sobrevive por mais de 2 ciclos. Então o maior defeito de um holder é casar com um ativo. Quando a Solana bater mais... A Solana provavelmente vai fazer ecoar esse rally de valorização para pelo menos mais um ciclo. A Solana cresce de forma exponenciada, é bizarro, ela quando foi criada era conhecida como a Ethereum Killer, mas enfim, a gente precisa saber desembarcar até da Solana, porque ela também vai corrigir. Quando a gente bater em 7, 8 trilhões de capitalização para o market cap das altcoins, a gente precisa vender a Sol acima de $1.000 por Solana, porque ela vai corrigir e facilmente ela vai emburacar para algo abaixo de $500. Depois ela pode até explodir para 5 mil no ciclo subsequente, mas a gente precisa realizar o lucro, porque vem depois uma grande corretiva, porque aí depois os bancos centrais vão aportar e aí uma Bitcoin vai se encaminhar para $1 milhão entre 2028 e 2029. Mas é preciso realizar. Não ousem se emocionar com vezes 2 ou casar com um ativo que mesmo entregando vezes 20 o sujeito também não sai. É preciso pular fora no topo. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, ainda na Seara Fática. Agora analistas dizem que BTC pode ter atingido o fundo do poço. Gente, o fundo do poço, ele começa a se desenhar quando o índice do medo e da ganância começa a subir. Dando refresh aqui, a gente está travado num medo extremo. Agora, esse medo extremo é um elemento essencial para uma corrida de touros efetiva. Enquanto estava ali em 55, 42, 34, ainda tinha um nível de alavancagem um pouco alto no mercado de futuros perpétuos no sentido long. Agora sim, a boa parte do mercado acredita que esse ciclo já desenhou o topo. Esse é um elemento essencial para uma verdadeira corrida de touros startar. Ainda mais que a dominância agora provavelmente vai engolfar até no semanal, e quando a gente abrir o primeiro Morobuzu, a gente vai começar a visitar, a gente vai começar a retomar a euforia. E aí, quando a euforia for extrema, a gente vai estar basicamente desenhando esses Morobuzus para baixo, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que as altcoins é que vão explodir os seus market caps de forma mais exponenciada. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, depois da mega sangria de ontem, agora traders e economistas aqui na Bloomberg falam num risco de corte da taxa básica antes da reunião de setembro. Eu vou repetir. O rendimento de 2 anos caiu abaixo do rendimento dos títulos de 10 anos. Agora, economistas estão conclamando o Fed para que promova uma reunião emergencial para um corte antes da reunião de setembro, sob pena de colapsar alguns bancos. Ou seja, quando começa esse zoom, é porque a paulada vai ser grande no sentido de uma flexibilização brutal. É só ver o que aconteceu com a Nasdaq, com o índice Nikkei. O Nikkei caiu mais que a Nasdaq, do topo ao fundo. O Nikkei corrigiu 30%. Para o mundo para o mundo cripto, já é uma insanidade a quantidade de gente que quase infartou aqui no canal. Imagina para o índice Nikkei. A BTC corrigiu do topo ao fundo 30%. O Nikkei também. Então a volatilidade da BTC está proporcional ao do mundo TradeFi. Enfim, e uma base americana no Iraque foi alvo de um ataque nessa madrugada.
E o que esperar de uma guerra entre Israel e o Irã? Gente, estão falando agora numa guerra total entre Israel e o Irã. E o Irã já percebeu que penetrar as defesas antiaéreas de Israel não é tão fácil. O problema todo se concentra em dois aspectos de uma guerra total entre Israel e o Irã. O primeiro é são as armas nucleares de Israel. Israel possui ogivas nucleares, em torno de 250 ogivas nucleares. Eles não reconhecem oficialmente, mas a inteligência do Ocidente sabe que eles têm pelo menos 250 ogivas. O Irã ainda não já enriqueceu urânio acima de 90%, mas ainda não teria reduzido essa tecnologia capaz de criar uma ogiva nuclear para colocar num artefato balístico e promover o delivery desse artefato nuclear. Mas eles estão muito próximos de promoverem isso, mas eles possuem um estoque de mísseis balísticos e de cruzeiro também, muito interessante, que poderia, numa eventual salva de mísseis, penetrar as defesas antiaéreas de Israel, principalmente o Iron Dome. Tudo agora vai depender da diplomacia e da disposição dos americanos em dissuadir o Irã de uma guerra total. Mas depois de tantos anos guerreando com proxies, que é o caso do Hamas, é o caso do Hezbollah, é o caso dos Houthis e Iemenitas, eu acho que o mundo agora tem que se preparar para uma guerra franca entre Israel e o Irã, porque eles não iam ficar brigando por procuração, por proxies, tanto tempo. Quem financia o Hezbollah é Teherã, quem financia o Hamas é Teherã, quem financia os Houthis é Teherã. Uma hora Teherã tinha que encarar Israel e não ficar brigando com terceiros a vida toda. Enfim, se o mundo está perto de um Armagedon nuclear, a gente não sabe. Eu recomendaria aos senhores para correrem para as montanhas, de preferência com bastante BTC. A BTC aqui, no diário ancorado pela nuvem, segue desenhando um grande padrão xícara-alça, não tem como negar, em que pese louváveis opiniões em contrário, isso aqui fatalmente vai se desdobrar numa pernada até 6 dígitos. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP, Binance Coin, Atom, que corrigiu horrores, Kusama, Solana, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.